Olá, hoje eu vou tentar falar finalmente, sobre esse livro, 100 Anos de Solidão, do escritor colombiano Gabriel Garcia Marques. Olha, eu acho que eu já tentei começar esse vídeo umas 4 vezes e acabou não dando certo. Faz muito tempo que eu não faço vídeo. Para ter uma ideia, eu comecei a ler esse livro em janeiro, acho que eu terminei no finalzinho de janeiro, porque eu gosto sempre de colocar um livro ali do Caribe, né? Eu gosto de colocar o Gabriel Garcia Marques ou algum outro escritor do Caribe em janeiro, porque é época de férias, de calor, eu acho que acaba combinando bem assim com ele. Bom, a minha história com esse livro, ela é muito antiga. Eu sou simplesmente assim apaixonada por Gabriel Garcia Marques e até acho uma curiosidade esse vídeo acabar nunca dando certo, né? Porque é um escritor que eu amo assim, e eu já tentei fazer o vídeo e eu não consegui. Por vários motivos eu começo a fazer o vídeo e acaba não dando certo, eu acabo não gostando. Eu vou tentar fazer do meu jeito assim e seja o que Deus quiser pela última vez, né? Agora já faz tempo que eu li, né? Bom, é o seguinte, eu já li esse livro, eu creio que umas 4 vezes. Eu acho que é o livro que eu mais li na minha vida, foi esse aqui. E cada vez que eu leio, eu percebo uma coisa diferente. Então, inclusive agora foi uma leitura assim tive uma outra percepção assim completamente diferente. Mas algumas coisas sempre ficam muito marcadas, né? O Gabriel Garcia Marques, ele trabalha com é, o fantástico, a literatura fantástica, né? E então ele tem algumas coisas que chamam bastante atenção, alguns elementos assim da literatura fantástica, né? Que eu também não vou me aprofundar aqui, mas não, são um pacto assim que é feito com o leitor, com o autor e de que você acredita naquilo, né? De coisas que não poderiam ocorrer no mundo real. Então, por exemplo, a gente tem aqui o Maurício Babilônia, um personagem desse livro, que ele é cercado por borboletas amarelas, né? Todos os lugares onde ele vai, assim, ele é circundado por borboletas amarelas. Então, isso é uma coisa da literatura fantástica, que é algo que não ocorreria, assim, no mundo real, né? Bom, então, o Gabriel Garcia Marques, ele venceu o Nobel em 1982, tá? Esse livro aqui, ele é de 1967. Eu peguei na biblioteca da escola, tá? Ele é de um programa de leitura da escola. E esse daqui, ele é da editora Record, tá? Da editora Record. Tem várias edições, tem edições bem bonitas, assim, né? Dos 100 anos de solidão. E bom, assim, é, eu já li quase tudo que o Gabriel Garcia Marques escreveu. Eu acho que se ficou alguma coisa para trás, assim, foi muito pouco, porque realmente eu sou bem apaixonada por ele, por vários outros livros dele, não só esse aqui. Esse é o meu queridinho, mas eu já reli, inclusive, outros livros dele também, tá? Esse livro especificamente aqui, então, ele vai contar a história de 7 gerações da família dos Buendia, tá? Se a gente procurar na internet, tem lá toda a genealogia, a árvore genealógica lá da família, né? O pai, a mãe, depois os filhos, os netos. Então, o que acontece com esse livro? Ele é um livro super fácil, a leitura dele é bem fácil, tá? Não tem uma dificuldade assim na linguagem. O Gabriel Garcia Marques é um grande contador de histórias, então é muito para mim, assim, os livros dele são muito incríveis por essa capacidade que ele tem de contar histórias, né? E só que esse especificamente, ele vai ter muitos personagens. Então a gente tem que tomar bastante cuidado assim para não se perder, né? Eu vou falar assim mais ou menos aqui as coisas que eu lembrando, as coisas que eu anotei, mas eu não vou falar assim na sequência tudo
o que se passa nesse livro, porque realmente é muita coisa, tá? Então, assim, a gente tem os patriarcas aqui, né? O José Arcádio Buendia e a Úrsula Iguarã. Eles são primos, eles moram num num outro lugar, não é em Macondo, e eles se mudam e eles fundam essa cidade, que é a cidade de Macondo, né? Eles são primos e tem toda uma lenda na família de que se casar com um primo nasce com um rabo de porco. Aí tem umas histórias bem engraçadas, assim, porque eles se casam, aí a Úrsula, ela coloca um cinto e ela para ela não consumar o casamento porque ela tem medo de ter filho, o filho nascer com rabo de porco. Mas aí um belo dia o José Arcádio, ele tem uma briga e ele briga e os amigos lá falam para ele, tiram sarro dele dessa situação, e ele volta para casa e fala: ah, que nasça com rabo de porco, eu não quero nem saber, né? E eu vou consumar esse casamento porque já tava virando fofoca assim no lugar, né, onde ele morava, né? Aí então, desse casamento, ele vai ter eles vão ter três filhos legítimos, que é a Amaranta, o Coronel Aureliano e o José Arcádio. Tá? Aí depois vai chegar uma outra menina chamada Rebeca, até tem um desenho muito legal, porque a Rebeca, ela chega com um saco de ossos da família dela, olha só. Ela chega com um saco de ossos, com uma carta, e aí então eles acabam adotando essa menina que eles nem sabem quem que é, e tá escrito lá na carta e eles acabam ficando com ela, né? Então nisso eles vão receber a caravana do Melquíades. O Melquíades é um cigano, né, que ele seria essa ponte que vai ligar a cidade de Macondo com outros lugares, com o mundo, né, digamos assim. E aí ele vai trazendo essas novidades e tem muitas brigas, assim, porque o José Arcádio, ele faz uma amizade com esse Melquíades e o José Arcádio é muito sonhador, então ele vai encontrar ouro, a questão da alquimia, vai trabalhar com esses elementos da alquimia. É muito rico esse livro aqui, ele é de uma riqueza assim muito grande, né? Então, por exemplo, o Melquíades, ele traz o gelo, que eles não conheciam o gelo, o lingotes com imã, né, para tentar tirar metais da terra. Aí ele traz essa arte dessa alquimia e aí ele vai ficando por muitos anos, né? Ele vai embora, volta, vai embora e volta. Então esse livro é um livro que ele é muito circular e muitas coisas, muitas pessoas vão embora e acabam voltando, muitos personagens mesmo acabam indo embora e voltando, indo embora e voltando ali para a cidade de Macondo, né? Então são 7 gerações, a maioria deles com os nomes repetidos, que aí então vai confundindo o leitor, José Arcádio II, Aureliano II, e aí vão tendo esse monte de personagem que dessas gerações que acaba ficando assim, você acaba se perdendo, né? Agora quem é esse, né? Aureliano aqui é aquele, é outro. Então a gente acaba se perdendo assim. Então são personagens alguns muito estranhos, né? Vivendo situações muito inusitadas, como eu falei, é, é, o caso desse, né, do Maurício Babilônia, por exemplo, várias outras situações inusitadas que do realismo mágico, né, que vão aparecendo nesse livro. Os personagens, eles têm uma curiosidade que eles herdam não só os nomes, eles vão herdar também o estado psicológico. Então, por exemplo, se um é calmo, aí aquele que herdou o nome, ele também vai ter o mesmo temperamento, tá? É um livro que ele vai retratar pode ser relacionado com a história, né? A questão história, a história da Colômbia. E a gente tem na história da Colômbia a Guerra dos Mil Dias e também o massacre dos trabalhadores da bananeira. Então, essa questão dos trabalhadores da bananeira também está num livro autobiográfico, que é o Viver para Contar, não tá por aqui. Viver para Contar, que também vai falar sobre essa companhia bananeira que se instalou ali na Colômbia, né?
e então vai ter a história desse massacre, tá? Então o livro tem um panorama político, essa questão política que é a questão do liberal, o coronel Aureliano, por exemplo, ele é um liberal que durante todo o livro ele vai estar lutando contra os conservadores. Então nós também vamos ter essa referência política no livro. E 100 Anos de Solidão foi um livro que abriu um caminho para uma nova geração da literatura latino-americana, né? Então, essa importância desse Nobel, esse Nobel foi muito importante assim na América Latina, por conta disso, de inspirar muitos outros escritores. O tempo nesse livro, ele é um tempo circular, os nomes, as situações vão se repetindo. Nossa, durante muito tempo você vai vendo assim, aquele dia em que o José Arcádio levou seu filho para conhecer o gelo, né, o coronel Aureliano, que estava diante do pelotão de fuzilamento, tá? Então sempre essa história vai sendo uma história circular, né? E ela vai misturar então essa história, esse fantástico, com a história da América Latina. É um livro para muitas leituras, que ele dá assim muito pano para manga, não à toa um super clássico, né? Uma outra coisa que ocorre aqui ele choca um pouco, o livro ele choca muito em alguns momentos por conta das relações incestuosas, até mais incestuosas do que o dos primos, né? Tem outras relações incestuosas aqui e alguns acontecimentos que fogem do real, além desse da borboleta que eu falei, o surto de insônia, os fantasmas que conversam com as pessoas e também uma chuva, chove lá durante não sei quantos anos, chovendo, e algo também que chama muita atenção é a decadência e depois tudo renasce, né? Então aí esse ciclo vai ocorrendo, talvez como uma referência mesmo à própria América Latina, né? Então ela tem a decadência, daí depois a ascensão, decadência, ascensão, né? Novamente, e aí tudo acaba, né? Tudo se encerra num vazio memorial. Então um livro que ele vai contando, né? Como se fossem memórias, tá? Então é isso, eu acho que finalmente eu consegui, eu nem acredito que eu consegui terminar esse livro incrível. Olha, eu comecei esse livro no dia 21 de janeiro, terminei no dia 7 de fevereiro, eu li até rápido assim, né, é um livro de 394 páginas, eu li até de um rápido e é isso, tá? Lógico que aqui é praticamente impossível, assim, são muitos estudos, né? Muitas pesquisas em cima desse livro maravilhoso, que é um livro que eu amo. E eu acho assim, né, que todo mundo deveria fazer a experiência dessa leitura, desse livro incrível da literatura latino-americana, 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Beleza? Até mais!